Bom, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar contigo algumas lições que a gente aprendeu aí no ano de 2020 como investidores e algumas perspectivas aí para 2021. Eu acredito que esse ano de 2020 a gente saiu muito fortalecido, né? A gente aprendeu muito com o mercado, porque o mercado sofreu vários extremos, né? Lá em janeiro, fevereiro, a bolsa estava em torno de 120 mil pontos e de repente em março cai para 60 mil pontos. Então, isso, para aquele que manteve uma estratégia, por isso é importante a gente ter uma estratégia ao investir, porque senão você não sabe o que fazer, tá? Ou ter uma ajuda, né, de alguém para compartilhar essas experiências, para te manter, ó, se tu tá com os teus ativos, soube escolher os teus ativos, não te preocupa que muitos ativos caíram de preço, caem, mas não perderam o fundamento, perderam preço, mas não perderam o fundamento. Então é importante a gente manter a estratégia. E então foi um ano de muito aprendizado, sim. Muitas pessoas saíram muito fortalecidas e entenderam melhor como funciona a bolsa, né? 2020 foi um ano aí até em função da pandemia. Algumas expectativas para 2021, principalmente para quem tem uma estratégia, segue ela, eu quero deixar alguns pontos bem claros para vocês aqui, e é isso que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo. Primeiro ponto, né? A importância da gente ter caixa disponível. Na estratégia que eu utilizo, né, eu deixo 20% como custo de oportunidade, alocado ali num CDB de liquidez diária. Algumas pessoas preferem tesouro direto, desde que seja de liquidez diária, né, como o Tesouro Selic. Porém, o CDB ele tende a pagar um pouquinho mais. Mas é importante ter o valor disponível para quando surge uma oportunidade. Então, a bolsa saiu lá de 120 mil pontos, em março caiu para 60 mil pontos. Quem aproveitou pôde comprar ativos com desconto e que continuavam com bons fundamentos. Se a gente pegar aí exemplos como o Itaú, né, teve muita gente que comprou o Itaú bem descontado, recuperou tudo, aí subiu, acredito que subiu desde o início do ano em uns 40%. O Itaú, então, é uma suba legal. Então, ele recuperou tudo que tinha perdido. Então, quem aproveitou, mas para isso tinha que ter fluxo de caixa, certo? Então, isso é importante, é uma dos pontos aí a ser considerado, certo? Outro ponto, né, é alocar somente aquilo que você não tem pressa, tá? A Bolsa de Valores é para isso. Imagina se você, lá em janeiro, tivesse comprado ativos, mas em março você iria precisar, ou em abril iria precisar daquele valor que você alocou em Bolsa de Valores. Você iria perder muito dinheiro, certo? Então, a Bolsa não é para um prazo, para uma expectativa de curto prazo. A bolsa ela leva tempo, tá? Então, mesmo que vocês comprem ativos fundamentados, isso pode levar tempo para que o valor comece a aparecer, ok? Então, não tenham pressa. Eu, particularmente, né, eu sou contra os extremos. Por exemplo, não deixar nada alocado em bolsa ou alocar 100% em bolsa. Não deixar nada alocado em bolsa com a atual taxa de juros aí que o Brasil está pagando, né? Teu patrimônio está perdendo para a própria inflação. Então, você tem que se expor sim um pouco em bolsa de valores, em ativos, né, para que teu patrimônio pelo menos fique protegido da inflação. Esse é o objetivo da bolsa, né? E você colocar 100% do teu patrimônio, deixar tudo alocado em bolsa e de repente até a tua reserva de emergência, né, quando você precisa, pode ser que possa você então perder dinheiro quando for retirar num curto prazo, tá? Então não tem pressa quando forem investir aí em bolsa, certo? Então, o que a gente não sabe é o prazo. Se a gente comprou um ativo fundamentado, a gente sabe que ele vai valorizar, a gente só não sabe quando. Por isso, essa questão ainda não tem pressa, certo? Outra questão comum, né? Os ativos caíram, mas eu já estava alocado em bolsa, eu já tinha lá eu aloco em 14 ativos, minha diversificação é em 14 ativos, 7 ações, 7 fundos imobiliários, 20% como custo de oportunidade, né? Mas essa questão aí caiu lá em março, compro mais para fazer preço médio, a única coisa que você tem que cuidar, assim, é para não desbalancear a tua carteira com um determinado ativo. Agora eu vou alocar 30% em um ativo só. O risco é muito alto para fazer isso. Então, se você ainda está montando a tua carteira e ainda não tem naquele ativo no meu caso aqui, teus 6% naquele ativo, você comprar mais para fazer o preço médio até pode fazer sentido. Mas se o teu ativo está bem balanceado,
eu não me exporia mais, comprar mais daquele ativo para fazer preço médio, certo? Então eu deixaria ali meu dinheiro como custo de oportunidade para comprar algum outro ativo desde que ele não represente mais do que 6% do meu patrimônio. Isso é fazer uma diversificação balanceada, porque senão você corre o risco justamente de desbalancear um ativo sem necessidade, tá? Então, por isso que antes da questão de responder, de fazer preço médio ou não, é importante você ter uma estratégia bem definida. Eu acredito que isso seja mais importante, ok? Outro ponto importante aqui, né? Preço e valor, tá? Quando vocês compram, vocês pagam um preço, mas quando vocês levam valor. E essa diferença desses dois, eles diferem no tempo, tá? O preço é o valor presente, tá? E o valor, tá? Você leva ao longo do tempo. Os ativos levam tempo para valorizar. Se você não lembra, né, que volta lá naquele vídeo que eu falo sobre como funciona a economia, tá? Porque os ativos, para ter produtividade, precisa de tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas se você comprou um ativo bem fundamentado, você sabe que ao longo do tempo ele vai subir, vai te dar uma rentabilidade muito boa, certo? Então, há diferença no tempo entre preço e valor. Há muita distorção entre isso. Por isso que a gente aproveita muitos momentos aí de distorção entre preço e valor, acaba comprando ativos que valem menos, que estão sendo oferecidos com desconto, ou seja, menor do que eles valem, abaixo do que eles valem, compra e espera que o tempo faça, então, aquilo que você levou, que é o valor, acontecer. Okay? E o último tópico que eu quero destacar aqui é se só comprar, né, e manter a estratégia do buy and hold, se isso funciona, certo? Bom, eu particularmente, tá, acredito que se você comprar só os seus ativos, fechar os olhos e esquecer deles, eu acredito que o risco é muito alto. É preciso sim a gente acompanhar, por quê? Porque na velocidade que as coisas vêm acontecendo, certo? As empresas elas sofrem alteração nos fundamentos, né? Então, por isso que é importante a gente acompanhar o quê? Os balanços. A cada 3 meses as empresas divulgam os balanços para ver se aquela empresa continua fundamentada, se ela ainda está gerando valor para o investidor. Então, isso é importante, né? Para que vocês acompanhem. Só comprar e manter, buy and hold, eu particularmente não uso, por isso que eu utilizo as opções como uma forma de remunerar meu patrimônio, que eu deixo aqueles 20% como custo de oportunidade e remunero através das opções, porque eu acredito sim que a gente tem que estar acompanhando pelo menos nossos ativos. E pode acontecer da gente ter que trocar um ativo que perdeu o fundamento, vender algum ativo para comprar outro que esteja com uma oportunidade melhor, que tenha uma expectativa de crescimento maior. Só o buy and hold eu particularmente não uso, utilizo então as opções para remunerar meu patrimônio, certo? Então é isso que eu queria compartilhar contigo aí nessa primeiro, antes do mercado, né? Quando eu gravo agora esse vídeo aí no dia 3 de janeiro para vocês, o mercado começa, o primeiro pregão do mercado no dia 4 de janeiro, ou seja, amanhã, para que você leve esses 5 tópicos aí em consideração nos teus investimentos, ok? Um bom ano para todos nós.